Capítulo 6º. Das disposições finais. Artigo 26. Todo servidor que vier a tomar posse em cargo ou função do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, assinará termo em que declara conhecer o disposto neste Código de Ética, firmando o compromisso de observá-lo no desempenho de suas atribuições. Parágrafo 1º. Todos os processos de seleção do Tribunal de Contas, concursos e processos seletivos para cargo em comissão, devem exigir, na fase eliminatória, o conhecimento do Código de Ética. Parágrafo 2º. É condição, tanto para a posse quanto para a manutenção no cargo em comissão no tribunal, a reputação ilibada, assim compreendida como aquela, sobre a qual não pese qualquer processo de natureza civil, administrativa ou criminal, cuja decisão cautelar, ou de mérito evidencie ou reconheça a prática de conduta, que atente contra a administração pública. Artigo 27. O disposto neste Código de Ética deverá constar do conteúdo programático do curso de formação para seleção de candidatos a cargos de carreira do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, bem como dos processos seletivos para estagiário e de cargos comissionados. Artigo 28. A Corregedoria promoverá treinamentos periódicos sobre ética e comportamentos morais compatíveis com a missão organizacional. Artigo 29. As dúvidas na aplicação deste Código, e os casos omissos, deverão ser dirimidos pela Corregedoria Geral do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, a qual caberá recorrer à analogia, aos bons costumes e aos princípios éticos e morais conhecidos em atividades similares. Artigo 30. Compete ao Corregedor-Geral encaminhar a revisão e atualização deste Código ao Conselho Superior de Administração. Artigo 31. Este Código de Ética entrará em vigor na data de sua publicação. Anexo 1º. Circunstâncias de risco à integridade dos trabalhos de fiscalização. Neste anexo, busca-se descrever, exemplificativamente, algumas situações comuns que podem representar ameaça à independência e à objetividade nos trabalhos de fiscalização. Neutralidade política. Não obstante as salvaguardas organizacionais estabelecidas, para minimizar a pressão política, a liderança e os auditores de controle externo são responsáveis por identificar situações em que opiniões políticas pessoais podem comprometer a sua independência ou objetividade, e quando seus pontos de vista e atividades políticas podem colocar em risco a reputação do TCRO e a credibilidade do seu trabalho. Envolvimento em atividades políticas podem impactar a capacidade da liderança ou dos auditores de controle externo de exercer as suas funções profissionais com imparcialidade. Mesmo quando autorizados a ser filiados e a participar em tais atividades, eles precisam estar cientes de que estas situações podem levar a conflitos profissionais. Independência na aparência é tão importante quanto a independência de fato. A participação pública em atividades políticas, a expressão pública de opiniões políticas, ou a candidatura para eleição a um cargo público, podem ser percebidos pelas partes interessadas como tendo um impacto sobre a capacidade do TCRO para formar julgamentos imparciais. Participação na gestão de entidade auditada. Responsabilidades de gestão envolvem liderar, dirigir e controlar uma entidade, incluindo a tomada de decisões relativas à aquisição, implantação e controle de recursos humanos, financeiros, físicos e intangíveis. Essas responsabilidades devem permanecer firmemente com a gestão da entidade auditada. A seguir, exemplos de circunstâncias relacionadas com a gestão de uma entidade auditada, que podem prejudicar a independência ou a objetividade do pessoal do TCRO. Alínea A. Um membro de uma equipe de auditoria que é, ou recentemente foi, um diretor ou gerente da entidade auditada. Alínea B.
Um integrante da equipe de auditoria, que serve como membro votante do comitê de gestão, ou do conselho de administração de uma entidade auditada, tomando decisões políticas que afetam a direção futura e as operação de programas da entidade, supervisionando empregados, desenvolvendo ou aprovando políticas, autorizando transações ou mantendo a custódia de ativos da entidade. Alínea C. Um integrante do pessoal do TCRO, que recomenda um único indivíduo para uma posição específica, que é chave para a entidade auditada, ou de outra forma classificando ou influenciando a seleção do candidato pela administração. Alínea D. Um integrante do pessoal do TCRO, que prepara um plano de ação corretiva de um auditado, para corrigir as deficiências identificadas na auditoria. Auditando o próprio trabalho. As circunstâncias relacionadas com o trabalho anterior dos integrantes do pessoal do TCRO, que podem comprometer a sua independência ou objetividade são, entre outras: alínea A. Ter estado pessoalmente envolvido na atividade específica, que se tornou objeto da auditoria. Alínea B. Ter sido recentemente um empregado da entidade auditada. Alínea C. Ter recentemente auditado o mesmo objeto, quando trabalhava para uma organização de auditoria diferente. Interesses pessoais. As circunstâncias em que os interesses pessoais podem prejudicar a independência ou a objetividade são exemplificadas a seguir. Alínea A. Entrar em negociações de emprego com a entidade auditada. Alínea B. Ser responsável por trabalhos de auditoria ou opiniões, cujo resultado possa ter um impacto sobre os interesses financeiros ou outros interesses próprios. Alínea C. Engajar-se em negócios externos ou outras atividades, que não sejam de auditoria com respeito a uma entidade auditada, gerando impacto em seus interesses financeiros ou outro interesse. Alínea D. Ter um interesse financeiro direto na entidade auditada, ou em outra entidade, que o auditor de controle externo tenha uma relação contratual, ou de outra natureza. Relações com a administração, ou pessoal de uma entidade auditada, ou de outra entidade. Relações privadas ou profissionais com uma entidade auditada, ou com outra entidade com a qual o auditor de controle externo tenha uma relação contratual, ou de outra natureza, ou relacionamentos que podem resultar em influência indevida por parte de alguém de fora da equipe de auditoria, podem prejudicar a independência ou objetividade. Isso pode ocorrer, por exemplo, quando um auditor de controle externo. Alínea A. Tem uma relação pessoal ou profissional próxima, ou de longa data com gerentes, ou com pessoas que têm uma posição influente em uma entidade auditada. Alínea B. Tem um familiar próximo ou amigo, que é um gerente ou funcionário com uma posição influente em uma entidade auditada. Alínea C. Aceita presentes, gratificações ou tratamento preferencial de gerentes ou empregados de uma entidade auditada. Anexo segundo as circunstâncias de risco à integridade da apreciação e julgamento. Neste anexo, busca-se descrever, exemplificativamente, algumas situações comuns que podem representar ameaça à independência e à objetividade nos trabalhos de apreciação pelos servidores dos gabinetes. Assim como se exige dos conselheiros imparcialidade no julgamento, também se espera dos assessores de gabinete independência de apreciação, de maneira que atue sem a interferência de influências externas que comprometam o assessoramento, seja por questões pessoais ou profissionais. Essas circunstâncias podem ocorrer, por exemplo, quando o servidor do gabinete. Alínea A. Tem relação profissional com alguma parte envolvida em qualquer processo que tramite no gabinete, como nos casos em que atue como procurador, ainda que em situações alheias ao fato apreciado no gabinete. Alínea B. Tem relação com a empresa ou escritório, que atua na defesa de alguma parte envolvida em qualquer processo em tramitação no gabinete. Alínea C.
tem relação de parentesco, bem como de amizade ou inimizade declarada, com alguma parte envolvida em qualquer processo em tramitação no gabinete. A linha D. Tem interesse financeiro ou econômico em algum processo que tramite no gabinete, como nos casos em que seja sócio ou associado de alguma empresa envolvida em qualquer processo do gabinete, ou que com ela tenha alguma relação, ou esteja em negociação de emprego. A linha I. Tem relação pessoal ou profissional próxima, ou de longa data com gerentes, ou com pessoas que têm uma posição influente em uma entidade envolvida em algum processo do gabinete. A linha F. Tem familiar próximo ou amigo, que é um gerente ou funcionário com uma posição influente em uma entidade auditada. A linha G. Aceita presentes, gratificações ou tratamento preferencial de gerentes ou empregados de empresas, ou de qualquer parte envolvida em algum processo em tramitação no gabinete. Anexo 3º. Circunstâncias de risco à integridade dos trabalhos de auditoria interna. Neste anexo, busca-se descrever, exemplificativamente, algumas situações comuns que podem representar ameaça à independência e à objetividade nos trabalhos de auditoria interna. A auditoria interna integra a estrutura de governança organizacional e exerce imprescindível função de consultoria e avaliação dos controles internos e da gestão de riscos na busca pela materialização dos objetivos organizacionais. Trata-se, portanto, de função estratégica à organização, que precisa, acima de tudo, funcionar de acordo com os mais altos padrões de qualidade, o que pressupõe independência e objetividade. A atividade de auditoria interna deve ser independente, e os auditores internos devem ser objetivos ao executar seus trabalhos. Esses atributos referem-se à imunidade, que se deve garantir a essas atividades de auditoria interna quanto a potenciais ameaças à imparcialidade dos trabalhos. A independência, para se materializar, requer relação direta e irrestrita do executivo-chefe de auditoria com o Conselho Superior de Administração, a partir de um relacionamento funcional de duplo reporte. E a objetividade pressupõe clareza e embasamento em informações confiáveis, suficientes e relevantes, que não deixem margem de dúvida, ou comprometam a qualidade do trabalho. É essencial ainda, que a definição do escopo das auditorias, bem como a execução dos trabalhos, elaboração dos relatórios e comunicação dos resultados não sofram interferências externas. Dessa maneira, algumas condutas podem comprometer a atuação da auditoria interna, dentre as quais: a linha A. O planejamento de auditoria interna não ser aprovado pelo Conselho. A linha B. A equipe de auditoria, incluindo o auditor-chefe, não ser indicado pelo Conselho. A linha C. A comunicação dos reportes dos relatórios e do desempenho do plano de auditoria não se fazer diretamente com o Conselho. A linha D. Interferências na definição do escopo, na execução e na elaboração dos relatórios. A linha I. Parcialidade e conflito de interesses na realização das auditorias, aparente ou de fato. A linha F. Restrição de acesso aos registros, ao pessoal e a propriedades organizacionais. Proficiência e zelo profissional. Os trabalhos de auditoria devem ser executados por profissionais, ou por um grupo de profissionais, com as competências necessárias, conhecimentos, habilidades e atitudes, ao desempenho eficaz das funções. Dentre as condutas que podem comprometer a proficiência e zelo profissionais, estão: a linha A. A aceitação e realização de trabalhos de auditoria interna sem as competências mínimas necessárias. A linha B. A realização de trabalhos não baseados em riscos. A linha C. A realização de trabalhos sem planejamento adequado. A linha D.
A realização de trabalho sem o diagnóstico da relação custo-benefício, custos do trabalho contra potenciais benefícios de avaliação, e a linha I. A realização de trabalho sem gestão dos riscos, em especial, de erros significativos, fraudes ou de não conformidade.